Tinha um lá que ele na cabeça dele, acho que ele tinha uma deficiência emocional, ele achava que ele sabia mais do que os outros, inclusive Jesus. Você conhece alguém assim? Que ele acha que sabe mais do que Jesus? Bom dia, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Eu vou ser bem objetivo, nós vamos ser sintéticos e concisos na nossa fala para não cansar os irmãos. Nossa fala tem como objetivo uma fala técnica, tá? Para abençoar a vida de vocês e vocês saiam daqui satisfeitos. A abertura foi excelente. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, pessoas que inclusive já tiveram participação, né, como o Daniel Cardoso, falando sobre a capelania da sexualidade no nosso livro O Diplomata, o Manual Global das Diplomacias. E graças a Deus, por conta do aplicativo, a nossa estrutura, o site, o livro, enfim, tudo que nós lançamos, eu tive um convite por essas semanas atrás, né? Mas agora, para o término da pandemia, nós vamos receber uma premiação internacional já como a maior estrutura da América Latina. E eu quero louvar a Deus por isso, amém? Amém. Então, eu me sinto muito honrado de ver tantas autoridades e pessoas, ver o reverendo Eni aqui, eu fico muito constrangido. Vou falar mais técnico, não vou falar de Deus, não, porque não é todo dia que a gente fala perto de um monstro sagrado desse, né? Uma pessoa que influenciou toda uma geração. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu admiro a sua pessoa, tá? Me sinto muito honrado de ver o senhor aqui. Também a pessoa do pastor Efigênio, um querido de Deus, Deus tem usado ele como uma ponte, né? É uma celebridade do network. É difícil alguém que conhece tanta gente, que nos aproxima de tanta gente como ele. O Tenente Coronel Wars, que eu pude vê-lo falar aqui da outra vez, foi muito abençoado vê-lo falar de novo, né? Nos sentimos muito honrados, sempre com uma fala muito precisa, muito cirúrgica, nos trazendo sempre essa visão diferenciada. E antigamente era difícil você ver uma pessoa de um certo grau de importância, de influência na sociedade e no meio fazendo capelania, falando de Deus abertamente, mas Deus tem feito isso, né? E louvado seja Deus por essas coisas. Também o capitão que esteve aqui, o Evandro, bem como o irmão Ricardo, né? Deus abençoe, muito bom. E o doutor Tuca, Deus abençoe. Se eu estiver esquecendo de alguém, também a pastora. Provavelmente você vai ouvir coisas aqui que você ainda não ouviu. Nós vamos falar um pouco sobre o livro. Depois eu vou falar alguma coisa sobre diplomacia civil e humanitária com a experiência que eu tive internacional. Deus foi misericordioso comigo ao me tirar da roça lá em Minas Gerais e me levou por 21 países, 4 deles eu morei. Morei 2 anos em Paris, na França, morei por 7 anos em Düsseldorf, Dortmund, na Alemanha, depois morei 1 ano na Rússia e depois fui para a Itália, fiquei um tempo nos Alpes. Nesse inteirinho eu viajei todos esses países, alguns irmãos já conhecem nossas redes sociais e o trabalho que a gente fez. Em todos esses lugares Deus me usou para evangelizar. Eu preguei nas ruas de Paris, nas ruas da Alemanha. Nesse inteirinho eu tive a oportunidade de ir na Índia, na África, na Romênia e vários outros países, e eu aprendi muita coisa. Não só no sentido de evangelizar, da capelania, mas no sentido de postura, tá? No sentido de caráter. Então a gente precisa aprender acesso, legitimidade, a gente precisa aprender sobre sentimento, posicionamento e relacionamento. Porque tudo que você sente é o que você passa para o seu posicionamento e isso vai refletir nos seus relacionamentos. E nós temos um problema muito grave, né? Nós temos 15 mil pessoas cadastradas, quase 500 ativas na nossa plataforma. É incrível a quantidade de cristãos que liga para minha esposa, que coordena a parte do atendimento, que compra o nosso curso, que vai com uma carteira, a gente tem uma farda homologada, e a gente até tirou o símbolo da República, agora ela vai com o símbolo internacional da plataforma. Desculpa, só um minutinho, só para o pessoal ter noção do que vai aprender. Vou dar um exemplo aqui um pouco, assim, grave, mas é muito importante, amém? Um rapaz ligou, comprou a carteira, comprou o curso e fez e tal, e na época a gente não exigiu para ele a prova, o resumo da postura, de como usar, etc, etc, etc e tal. Aí um dia ele salvou o número dele, eu estou no WhatsApp, e aí apareceu o status. Aí eu achei estranho o status, porque tinha um monte de, como é que eu falo? Bumbuns femininos.
Mas tinha uns 25 bumbum assim balançando, irmão. Eu nunca vi aquilo na vida. Eu falei, Jesus, o teu sangue tem poder. Me cobre porque eu vou abrir. Eu preciso ver o que é que está aqui. E aí ele foi filmando aquele monte de bumbum de mulher e falou assim, aqui com a gente é assim. Mas quando ele adquiriu o curso, ele adquiriu numa postura cristã. A nossa plataforma ela é eclesiástica. Nós somos cristãos, nós somos abaixo de Jesus, a gente respeita. O reverendo Eni falou, Jesus vem curando da pessoa mais simples até um oficial. Nós somos abaixo de um Deus, nós temos um protocolo a cumprir. E ele se apresentou como cristão, mas ele estava envolvido, ele era, acho que meio dono de um prostíbulo. E ele queria a carteira para usar lá. Isso é coisa séria, irmão. E aí nesse dia eu resolvi fazer um termo de compromisso. Porque a gente não pode se responsabilizar por uma deficiência de caráter, por uma deficiência emocional, por uma carência de pai, por uma carência de mãe. E aí a pessoa que se sente muito pequeno, ele quer usar isso para se sentir grande. A Bíblia diz, ao que é mais dado é mais cobrado. Deus não dá família, Deus não dá esposa, Deus nos dá filhos, filhos na fé. Só que a nossa responsabilidade é grande diante deles. Eu ganhei meu irmão para Jesus, que ganhou a esposa para Jesus, que casou, que tem uma filhinha, e o Felipe ganhou umas 25 pessoas na Alemanha, e lá 80 pessoas é como se fosse 1000 aqui. E as pessoas acompanham as redes sociais dele, então a responsabilidade dele é grande, a minha também. Nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Eu acho que é importante para que você possa adquirir, possa usar, possa se comportar. Eu vou falar de acessos que eu tive, por exemplo, no aeroporto de Londres, que eles queriam me deportar, e eu me apresentei como capelão e expliquei, e eles, mesmo sem saber, porque isso aqui é válido no nosso país, mas estava ali oficial da Capelania Internacional, a pessoa olha e de certa forma ele respeita, porque ele imagina que alguém que é uma autoridade é uma pessoa de responsabilidade. Porque todo mundo que é uma autoridade, ele é responsável. E Provérbios 22 está escrito o quê? Aquele que é bom no que faz será colocado entre os reis. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, aonde a gente está pisando. Então, se a gente não se revestir, a gente não tem postura. E a premissa da nossa plataforma é Provérbios 22. Porque ela tem 2 versículos que, para mim, ele resume. O primeiro, ensina a criança no caminho que deve de andar. Não é o caminho da fé. Ele não falou, ensina a criança no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho. Caminho da gratidão, caminho do respeito, caminho do amor, caminho da esperança. E às vezes eu falei, ontem foi muito bom a nossa comunhão, nós falamos de crescer na fé, só que você vê que Saul é escolhido por Deus, mas o seu caráter não é de Deus. E ele continuou reinando e Deus falou assim, só que eu o rejeitei. Não é porque a pessoa está reinando que Deus aprova o que ela faz. E aí ele vai e escolhe outro. Então precisa haver em nós o temor do Senhor. A responsabilidade naquilo que a gente vai fazer. Então às vezes nós somos uma criança em alguns protocolos e a gente vive enchendo linguiça e contando historinha. E a gente tem que sair desse degrau e subir um novo degrau para que Deus entregue nas nossas mãos aquilo que nós estávamos comentando ontem. Eu comecei morando no fundo da igreja, o pastor passava a mão no púlpito e falava assim, você acha que isso aqui que Deus quer, uma pessoa assim no altar? Porque eu não tinha limpado direito o púlpito. Nós falávamos com o pastor Efigênio, eu sou de uma época que você carregava a pasta do pastor até o carro, porque você sonhava que um dia você ia pisar na tribuna. E eu falei para o pastor, será que um dia eu posso ser pastor? Ele falou, daqui 10 anos você pensa se você quer ser ou não. Até lá você fica sentado se preparando. Jesus não escolheu ninguém sem antes falar assim, ó, anda comigo aqui, ó. Anda comigo 3 anos. E ainda tinha um lá que ele na cabeça dele, acho que ele tinha uma deficiência emocional, ele achava que ele sabia mais do que os outros, inclusive Jesus. Você conhece alguém assim? Que ele acha que sabe mais do que Jesus? Sobe um aqui, ele fala, não gostei. Sobe o outro, tá falando coisa repetida. Sobe o outro, disse, eu já sei. Esse aí, Jesus, ele não fala assim, não. Esse aí Jesus dá no meio. Ele dá no meio, é para rachar mesmo, irmão. É para rachar. É para o camarada sair da igreja, sumir, para não ficar dando trabalho. Porque quando você se prontifica a ser um oficial do reino, vamos chamar assim, você tem que estar preparado. Não lê um livro, não tem uma biblioteca,
O pessoal compra o curso, não quer enviar resumo, a Camila vai pedir o resumo, ele quer cancelar o curso. Cancela. Porque a gente tem que aprender a ter um certo grau de responsabilidade. E Pedro falava assim, ó, Jesus vai lavar os pés, ele lava o de todo mundo. Estava contando para o pastor Efigênio, onde nós conversando, foi até madrugada. Pastor Paulinho, muito generoso, muito engraçado também. E foi lavando o pé de todo mundo. Pastor Tuca, do pastor Efigênio, do tenente, do pastor William, lavou o pé do Felipe. Eu falei, ó, vamos colocar no lugar de Pedro para não comprometer ninguém. Quando chegou para Pedro, ele falou assim, Senhor, o meu pé não. Então assim, por que o pé dele não? Aí Jesus fala assim, Felipe, o teu pé não? Poxa, tá bom, Pedro. Não. Jesus fala assim, então você não vai entrar no céu. Aí Pedro, Senhor, pensando bem, dá um banho. Dá um banho. Pedro era inteligente, só que às vezes ele queria ser mais perto de Jesus. Jesus vai morrer, como diria a minha avó, né? Pedro tira uma faca da gibeira, na roça chama gibeira, né? Pedro tira uma faca da gibeira e corta a orelha de mal, que era para ser no pescoço, pegou na orelha. Jesus vai pôr no lugar. Pedro estava andando 3 anos com Jesus com a faca na cintura. Eu fui visitar um casal, eu acho que eu contei aqui da outra vez. Eu cheguei lá, tinha um risco de faca na geladeira. Quando eu cheguei no quarto, tinha um furo de bala. Eu falei assim, varão, você é crente? Ele falou, o que está acontecendo? Furo de bala aqui. Viu a facada lá na geladeira? Ele falou, não, faca não. Faca é da minha esposa, meu negócio é arma. Eu falei, mas... Você é oficial, alguma coisa? Não, é oficial. Aqui foi da vida louca. Eu falei, mas você ainda anda armado? Ele falou, pastor, para proteção, ó, o senhor da missão aí precisou, é tudo com a gente, varão. Então, irmãos, converteu o espírito, mas não converteu a alma, a carne. Então, esse tipo de coisa, Jesus ele vem fatiando o peão. Por quê? Porque precisa haver uma mudança. Senão você perde o lugar e as coisas que Deus tem para você. Reverendo Eni falou, Deus vê em você uma possibilidade. É por isso que você está aqui. Deus está investindo em você. Amém?